Muy buenos días. Un saludo al Muito misionero bom dia, Miguel uma Bermúdez saudação ao Marín, missionário Miguel Bermúdez Marim, allá en lá em Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, no Equador, y todos los e ministros, todos hermanos os y hermanas ministros, allá irmãs e reunidos, irmãs lá y reunidos. también E los que están também conectados a aqueles que estão través conectados del satélite pelo Amazonas satélite y Amazonas e también também del satélite Eutelsat pelo 8 satélite Eutelsat y demás 8 medios de e pelos comunicación. outros meios de comunicação. Hoje, sábado, 13 de julio 13 de julho deste ano de 2024. nos diz em Josué capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz: Josué levantou-se pela manhã, ele e todos os filhos de Israel partiram ou se foram de Sitim e vieram ao chegar até o Jordão e repousaram lá, pararam aí antes de passá-lo. E depois de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e mandaram o povo, dizendo: Quando vejais a arca do pacto de Jeová vosso Deus e os levitas sacerdotes que a levam, vós saireis do vosso lugar e marchareis atrás dela, a fim de que saibais o caminho por onde haveis de ir ou passar, porquanto vós não tendes passado antes de agora por este caminho. Mas entre vós e ela exista ou haja uma distância como de 2.000 codos, e não vos aproximeis a ela. E Josué disse para o povo: santificai-vos, porque Jeová fará amanhã maravilha entre vós, ou no meio de vós. E Josué falou para os sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai diante do povo, na frente do povo. E eles pegaram a arca e foram diante do povo. Vejam. Aí os sacerdotes estavam obedecendo a Josué e seguiram como Josué lhes disse que fizessem. Eles fizeram. Então Jeová disse para Josué: desde este dia começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que como estive com Moisés, assim estarei contigo. Nosso tema para esta pequena conversa, ou breve conversa deste dia, sábado 13 de julho de 2024, vamos intitulá-lo Este Dia. Qual dia? O terceiro dia dos últimos 3 dias, quinto, sexto e sétimo milênio. O terceiro dia, ou seja, o sétimo milênio, o dia onde Deus estaria realizando todas as profecias e promessas que correspondem, que pertencem a este dia. Este dia. Podem assentar-se, por favor. Esse escrito, ele colocou a si mesmo, ele escreveu nessa última parte, na parte final, dessa visão que o reverendo William Branham teve, da qual nós lemos dela ontem, na mensagem de ontem, que lhes recomendo que voltem a lê-la e, como sempre diz o nosso irmão Miguel, recomendo que voltem a lê-la. Todas as mensagens de ensinamento que Deus nos deu, desde o início, o começo, onde Deus foi abrindo cada vez mais e mais, cada vez mais e mais, até chegar a todo esse conhecimento que Deus nos deu até ontem. Vejam, e hoje Deus continua trazendo-nos mais e mais luz no tocante ou no que diz respeito ao cumprimento do sétimo selo.
a revelação que traz os trovões, a qual contém a fé de rápido. E, portanto, nessa mensagem de ontem se falaram muitas coisas importantes, nas quais nós devemos revisá-las, examiná-las, e aí nós vimos a identificação nos diversos ângulos do que é esse joio e também do crente. Agora, finalizando aqui, nesta visão que teve sobre este extrato que foi colocado na página 60, parágrafo 527, e depois que termina aí o relato da visão que diz: ano passado, no final desse parágrafo do lado direito da página 60, anos que passaram quando eu vi a Bíblia vir até embaixo, ou lá embaixo eu tenho isso escrito aqui mesmo, e ele escreve Apocalipse 10 ao 7, e li os primeiros 9 versículos e parei aí. Que Josué veio pelo deserto, mas nunca fez. Ele estava pronto, preparado. Quando ele se aproximou do Jordão, Deus o chamou para fora, se separar, e disse: neste dia começarei a te engrandecer diante da gente, das pessoas. E então ele levou os filhos de Israel para o outro lado do Jordão, para a terra que o Senhor lhes deu, lhes dividiu a terra prometida. E aí, do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi, e em cima escreve este dia. Agora, na mensagem, os ciclos de repetição, ou intervalos de repetição no programa divino, pregado no dia 20 de dezembro de 2013, em Cali, Colômbia, nos diz, ele vem lendo da página 189 e vamos aí na parte onde diz que começa: agora mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb, E ele aqui vamos um pouquinho mais embaixo, um pouquinho antes, começando nesse parágrafo, mas nesse mesmo parágrafo, um pouquinho mais adiante, na frente, aí ele diz: agora o povo poderia ter colocado, feito uma exigência com Josué, e aí continua lendo o irmão William, para não ler todo os parágrafos anteriores. Depois vocês leem isso. Já lemos, mas queremos ir após esse parágrafo, aquilo que o irmão William nos fala aí, depois desse parágrafo. E ele aqui continua os comentários que faz enquanto ele vai falando sobre essas páginas 188, 189. E já nesta mensagem, já quando vai pela parte onde continua dizendo o nosso irmão Branham e lendo o nosso irmão William, e agora, o povo poderia ter feito a exigência com Josué, o líder, dizendo que a terra é nossa, avancemos para tomá-la. Josué, tu estás acabado, Josué. Bem melhor, tu perdestes a tua comissão. Tu já não tens, e aí ele escreve quinto Elias. Tu já não tens o poder que antes tu tinhas, e escreve quarto Elias. Ou seja, podem ver o instrumento no fim do tempo, no tempo final, e podem dizer, vendo o instrumento, não pode ser porque tu não tens o poder que o reverendo William Branham tinha, por exemplo. Exemplificando, ou seja, como tu vais ter o ministério de Elias, se o ministério de Elias que esteve no reverendo William Branham realizava, fazia tantos sinais, e tu não. Vamos falar assim. Alguns poderão dizer assim, mas vejam que o importante e o mais grandioso diante de Deus e o maior milagre é o milagre de trazer a revelação para o povo, porque sem a revelação não se podem obter as promessas que correspondem, que pertencem ao tempo em que a pessoa está vivendo.
Agora diz, continua dizendo, antes ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e agias de uma forma eficaz. Algo está mal, está ruim contigo, alguma coisa. Mas Josué era um profeta enviado por Deus, Josué. E ele conhecia as promessas de Deus e nelas, ele esperava nelas. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva ou objetiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover ou se mexer, Deus colocou a direção completa, inteira nas mãos de Josué, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros, nos demais, ou seja, em nenhum outro ministro, sacerdote, quem quer que fosse, só ou apenas em Josué. Porque Deus, quando vai falar com o povo, para o povo, ele não tem dois profetas ao mesmo tempo. Se os tivesse, como lemos uma vez, um pertence a uma era ou a uma dispensação e o outro para outra, ou a outra. E acontece ou ocorre como quando João Batista, quando ele apresentou o Senhor na sua primeira vinda, ele disse, a ele lhe convém crescer e a mim minguar, diminuir. E assim disse, falou o reverendo William Branham, falou assim, no livro dos selos, na página 465, o reverendo William Branham, precursor, anunciador da segunda vinda do Senhor com espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, nos diz, vamos ver aqui a página 474 lá embaixo, indo para 475. Diz agora, quando esta fita esteja circulando, talvez seja um instrumento para correr ou fazer fugir 10.000 dos meus amigos, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando fazer-se um servo profeta diante de Deus. Deixe-lhes falar assim, meus irmãos. Isso é um grande erro. Eu unicamente lhes estou dizendo ou falando aquilo que eu vi, as coisas que me foram faladas. Você faça o que você quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. E ele escreve Moisés e Elias, o véu de carne. Escreve também quem será. E outros escritos aí que vocês já têm isso. Somente sei que esses 7 trovões contêm os mistérios por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa ou personagem que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim for, então lhes estarei deixando para sempre. E aí ele escreve do lado direito, vem outro profeta. Não existirão 2 aqui ao mesmo tempo. E se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei, diminuirei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de ver o que é, de olhar e ver o que é. E escreve na carpa, na tenda. Ele viu o que é. E ele também escutou, porque o anjo lhe disse, tu te lembras do nome que tu buscavas, procuravas, quando sonhastes a respeito disso, ou seja, na carpa, na tenda, ele viu tudo, e viu o ministério da segunda vinda do Senhor. Ministério que já estava na parte culminante, conclusiva, operando no meio do povo de Deus, o qual estava aí, recebendo a pregação e depois as outras etapas que correspondiam já a essa parte final, culminante, a qual já estava sendo estabelecida, já tinham sido estabelecidas sob debaixo desse ministério. O povo estava vendo. E já para esse tempo, os escolhidos de Deus terão recebido a fé de rapto.
Se faltar alguma coisinha faltante aí por esses dias se daria, se faltasse alguma coisinha. Mas, bem provavelmente, ou muito provavelmente, já nesse momento em que ele viu tudo o que estava acontecendo aí, já a igreja noiva já teria a fé de rápido. Agora, disso nós podemos ir identificando todos esses detalhes ou minúcias, porque estamos no tempo em que os escolhidos de Deus, a igreja noiva, tem que ter todo o quadro claro, esclarecido, e que não haja nenhuma pintinha de dúvida nem de incredulidade, para que possa Deus realizar através da igreja noiva, possa fazer a obra que Ele deixou para esse tempo em particular, do qual Ele falou disso em umas páginas atrás. Ele falou disso onde nós estamos lendo, desta página 188, ou seja, o parágrafo anterior. Olhem no parágrafo anterior. Aí ele diz ou fala, ela sabe disso porque não era o tempo para se fazer certas coisas que agora têm de ser feitas. Mas agora ele cumprirá através da noiva aquela obra que ele deixou. E escreve em obra-leão para este tempo em particular, porque ela sabe que existe uma obra que se está realizando, se fazendo na etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do reino. Agora continua dizendo aqui. Continua lendo nosso irmão William aí. Deus poderia confiar em Josué, mas não nos outros. E assim se repetirá neste último dia o mesmo problema ou situação, as mesmas exigências. E diz o irmão William, e agora, para o último dia, o nosso Josué, que é o Espírito Santo na sua última manifestação, nessa última manifestação, será o nosso Josué engrandecido. Ou seja, o Espírito Santo na sua última manifestação será engrandecido, elevado, como foi engrandecido Josué lá. Vejam, no instrumento que Deus tinha, já no meio do povo hebreu, que Deus o estava preparando, e quando Moisés fez o que ele fez, que feriu a rocha pela segunda vez, e isso lhe custou entrar na terra prometida, Deus já tinha o homem aí, pronto, preparado para introduzir o povo na terra prometida. Agora, ele diz que nosso Josué, neste tempo final, o último tempo, que é o Espírito Santo, continua dizendo, diz, ou seja, vamos ler isso corrido. Agora, para o último dia, nosso Josué, que é o Espírito Santo, na sua última manifestação, nessa última manifestação, o nosso Josué será engrandecido, ou seja, o Espírito Santo, na sua última manifestação, será engrandecida, para falar mais claramente, ou seja, será o Espírito Santo obrando, operando através desse instrumento, operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, nesse instrumento. E tem que ser, consequentemente, tem que ser um profeta dispensacional, um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, para realizar, fazer a obra de reclamação. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Aqueles que estejam esperando que venha uma outra pessoa, um outro profeta que já ministrou na terra para realizar, fazer essa obra, pois estão esperando em primeiro lugar, em um lugar incorreto, porque estão fora da era e fora da dispensação. E estão esperando ao mensageiro incorreto, errado, porque naqueles que Deus já usou enquanto estavam neste planeta Terra nos seus corpos terrestres, e nenhum deles se cumpriu essa promessa. Portanto, estão esperando um instrumento que não é. Tem que ser em um instrumento que esteja vivo e
que esteja na etapa, na fase que corresponde, que pertence ao cumprimento dessas promessas, dessas profecias, de tudo aquilo que precursor anunciou o reverendo William Branham e do que nos trouxe o nosso amado irmão Dr. William Soto Santiago com as boas novas, as notícias da parte ou a favor de Deus para a igreja noiva. Eles estavam trazendo essa revelação do que seria, o que aconteceria no futuro. Agora continua dizendo, ou seja, o Espírito Santo na sua última manifestação será engrandecida, a sua obra será engrandecida e fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas nessa manifestação. Em qual coisas ou em que coisas? Que coisas grandes ou grandiosas e em quem Deus fará essas coisas? Na última manifestação, vejam na página 97 do parágrafo 838, nos diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que existe algo misterioso acontecendo e está acontecendo. Eu sei o que é isso agora. Eu não estou dizendo isso. É apenas a graça de Deus a que me deixa saber o que é isso. É algo que é extraordinário e foi, agora mesmo já foi, e não há forma no mundo para que vocês o vejam ou vejam isso. Mas que coisa! Com esta Bíblia na minha mão, eu sei o que é. Lhes foi falado antes, assim, que somente não tentem colocar nenhuma interpretação, senão apenas creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo em uma hora grandiosa. Vem, cada vez que tenta fazê-lo, você fez isso, vê? Assim que apenas não tente fazer nenhuma interpretação, e especialmente nesta noite, quando esse selo vem ou vier na tua frente diante de você, e escreve: a segunda vinda do Senhor é igual sétimo selo. Apenas não tente interpretá-lo. Se puder entendê-lo, este é essa terceira etapa. Isto é essa terceira etapa. Agora vejam, ele escreve em cima desse parágrafo: não há forma de vê-lo, o sétimo selo, mas virá na tua frente, virá. O que é que virá na tua frente? O que é que virá na frente da igreja noiva? O cumprimento da segunda vinda do Senhor, ou seja, o sétimo selo. E embaixo desse parágrafo escreve: o sétimo selo é a terceira etapa. E continua dizendo o nosso irmão William: e essa manifestação será a terceira etapa. Olhem, aqui mesmo ele fala isso, e aqui nós lemos o que é essa manifestação, a terceira etapa. E aqui diz que o sétimo selo é a terceira etapa, ou seja, que a terceira etapa é essa manifestação, é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Essa é a terceira etapa. E onde quer que esteja essa manifestação, aí vai a terceira etapa junto. Vê o simples que é tudo? E está ligada, unida com a visão que o reverendo William Branham teve de uma grande carpa catedral. Não pode ser desligada da visão da grande carpa catedral. Não pode ser desligado, tampouco pode ser desligado da fé para ser transformados e raptados. Na página 155 do livro de citações, no parágrafo 1387, nos diz: agora, fazendo assim, tenho vindo aqui com o propósito de ensinar as últimas copas ou taças, as últimas 7 taças, as últimas 7 trombetas, os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse. Em 7 taças escreve aí 2002, chegando juntos nesta hora em que vivemos, seguidos da abertura dos selos, as 7 eras da igreja. E aí em cima escreve: uma carpa tenda, pelo qual não poderíamos obter campo para fazê-lo, mas tão breve quanto eu possa, nós poderemos obter um lugar suficiente grande para isso, seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou seja, que ponhamos uma tenda, carpa, para que possamos ficar para tudo que o Senhor nos guia a fazer. Escreve 2002, carpa ou tenda. Em cima do parágrafo 1387, escreve as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 trovões. E escreve: o ensinamento na carpa, na tenda, é igual os trovões, as 7 trombetas. Agora, onde
é que se estaria dando a conhecer esse mistério dos trovões nesse ensinamento na carpa, na tenda. Agora, a carpa ou tenda é a terceira etapa, na qual o reverendo William Branham viu em uma grande carpa catedral que tinha um ministério aí onde a coluna de fogo estava falando e estava se realizando, fazendo uma série de eventos ou acontecimentos aí. E vejam vocês, ao ser o sétimo selo, ao ser a terceira etapa, o sétimo selo, e o sétimo selo ser a vinda do Senhor, olhem como, de que forma a terceira etapa, nessa manifestação, onde ele se encontrar ou se encontre, vamos ver aqui, nesta mensagem, palavras de saudação às damas, pregada em 20 de dezembro de 2008 em São Paulo, no Brasil. Vamos ver aqui, em uma partezinha que ele nos fala nela, onde ele nos mostra que pode acontecer ou ocorrer em um só lugar ou em diversos lugares. Aqui, eu achei. Olhem. Diz: assim também vai ser o cumprimento da visão da carpa ou da tenda. Se poderá ver tudo a nível mundial, mundialmente, e até mesmo todas as coisas que Deus estará fazendo estarão se repetindo em outras nações. Aqueles que estejam conectados, ou seja, por exemplo, as pessoas dizem, não, eu não vou até lá para esse lugar, ou eu não me conecto com a carpa, não me ligo com a carpa até que venha nosso irmão William novamente e coloque tudo em ordem e tire esse usurpador. Olha, uma quantidade, um monte de coisas acrescentadas à palavra e contra essa manifestação, que foi a que Deus prometeu, mas como ele não tem essa percepção profética, eles não entendem, então se colocam ou se posicionam nessa posição e dizem, não, quando ele vier, então é que eu vou me conectar e é que eu vou assistir e vou ir até lá. Pois, olhem, vamos falar assim, vamos colocar vamos dizer que ele, então, ele apareça aí. Vamos falar assim, que ele apareça aí num domingo, pela manhã, bem cedinho. E você esteja sem conectar-se, esteja na sua casa. Você então, o que quer? Que chamem você pelo telefone? Olha, acaba de chegar aqui para que tu venhas, ou queres que alguém te busque? Olha, te conectes para que venhas. Para que vejas, ele vem, diz a Escritura, que ele vem como ladrão na noite. Ou seja, que a sua vinda no meio da sua igreja, ele a está cumprindo de uma forma tão simples, e é por isso que diz que ele vem como ladrão na noite, e diz que se não vigiarmos, passaria despercebido em branco, pois vão ficar cansados esperando, porque quando eles voltem da sexta dimensão, para aqueles aos quais eles vão aparecer, será para aqueles que estejam sendo preparados neste tempo, estejam prontos neste tempo para ser transformados e raptados, porque terão sido ensinados, terão recebido o ensinamento sob carpa, sob tenda, terão recebido fé de rapto e obterão essa promessa. Não para aqueles que estão em conexão com outras coisas, conectados com outras coisas ou nas suas casas. Os domingos vai-se para a igreja nos domingos e é pecado, diz o irmão Branham, não ir. Os domingos vai para a igreja e muito mais neste tempo, porque Deus está nos trazendo aquilo que Ele prometeu sob debaixo do cumprimento dessa visão da carpa da tenda, que é a terceira etapa sendo manifestada no meio do povo, trazendo para ele a fé de rapto através da manifestação do Filho do Homem com seus anjos. Mas como tudo é tão simples, muitas pessoas tropeçam com a singeleza ou simplicidade, então voltam,
voltam, quando ele vier, vai me chamar. Retrocedem, eu vou estar olhando de olho para ver o domingo que ele estiver aí, para eu ir. Já faz tempo que ele está aqui. Já faz tempo que ele está falando com o povo. E não perceberam, não se deram conta. Mas vejam vocês que somente ou só os que vão ser transformados e raptados ou aqueles que estão recebendo esse ensinamento sob carpa. E disso mais lá na frente, adiante, ele fala isso na mensagem que nós estamos lendo dos ciclos de repetição. Mas vamos terminar aqui. Neste pedacinho de palavras de saudação para as damas, do sábado 20 de dezembro de 2008, em São Paulo, no Brasil. Continua dizendo... Vamos voltar a ler, porque é pequenininho. Assim também vai ser o cumprimento da visão da carpa da tenda. Se poderá ver tudo a nível mundial e até mesmo todas as coisas que Deus estará fazendo. E até mesmo todas as coisas que Deus estará fazendo estarão se repetindo ou sendo repetidas em outras nações, aqueles que estejam conectados. Por isso eu sempre falei, tenho dito que tenho todos os equipamentos prontos para que sempre estejam escutando o que desde um lugar se esteja transmitindo. Até mesmo desde algum outro lugar se poderá transmitir para esse lugar, ou seja, que esse ministério pode sair e transmitir isso até mesmo para a carpa, ou diretamente para o satélite. E daí difundi-lo, passá-lo por todo mundo, para todo mundo. Até mesmo desde algum outro lugar se poderá transmitir para esse lugar. Não terá problemas nisso, ou seja, se não houver transmissão para o satélite, se não se puder transmitir para o satélite, então se transmite pela internet, para a Grande Carpa Catedral, e da Grande Carpa Catedral se transmite para o satélite, ou pelo satélite. Não haverá problemas, ou seja, que se poderá fazer um percorrido e tudo se transmite para esse lugar. E daí se transmite pelos satélites para outras nações. Vejam, o que eu tinha falado antes, ele já nos disse aí. Vejam, não se terá problemas nessa parte, ou no tocante a isso. E diz agora, para o último dia, nesta mesma mensagem haverá uma carpa, uma tenda catedral, ou seja, será um edifício com as características de uma carpa, o tabernáculo catedral, acomodará milhares de pessoas, terá um quarto pequeno de madeira, numa tenda tão grande, um lugar de madeira como este, se vê bem pequenininho. Como se verá as pessoas também? Se verão bem pequenininhas num lugar tão gigantesco, mas o importante é que aí vai estar a coluna de fogo, que é o anjo do pacto que libertou o povo hebreu, que é Cristo no seu corpo angelical. Aí vai estar também o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, que era quem fazia os milagres. Em palavras mais claras, o instrumento de outra dimensão através de quem Cristo se manifestava, através dele. E também vai haver outros personagens da história bíblica. Aí também vai chegar até aí, já num certo tempo, num determinado tempo, vai chegar o reverendo William Branham, porque ele foi até lá e viu tudo o que acontecia aí. Portanto, num certo momento, ele vai chegar até aí. Mas quando ele chegou, isso já estava funcionando já faz tempo, ou fazia tempo, ou seja, quando ele chegou, ou seja, quando ele viu tudo isso aí e disse que o anjo e eles desceram, e aí nos fala de ressurreição nisso. Se já estava acontecendo faz tempo, que coisa, então tem que procurar um instrumento que Deus está usando numa grande carpa catedral, e automaticamente podem identificar esse ministério. É simples isso. Mas vejam, quando não existe uma eleição divina e uma predestinação, não tem forma, não tem jeito de que a pessoa possa vê-lo. Não há forma, não há maneira. Bem melhor riem, zombam e depois, então, se cumprem essas palavras que dizem nos selos que estiveram em cultos como este ou igual a este, eles tinham ficado de frente com as coisas que o profeta tinha dito, porque se estão dizendo as coisas que as pessoas vão receber, aquelas que não recebem esse ensinamento, e eles escutam isso e dizem que desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Para chegar numa etapa, continua dizendo o nosso irmão William, para chegar a uma etapa como essa ou igual a essa, é necessário ter uma trajetória, um percurso. Esse será o lugar no qual aquilo que foi chamado de a terceira etapa, e onde os trovões produzem suas vozes. Vejam, aí se estará cumprindo, tudo isso se estará cumprindo aí. Se estará falando também das coisas que haverão de acontecer durante a grande tribulação. Se estará falando de todas essas coisas. Também Deus estará fazendo uma obra muito grandiosa a favor da família humana. Haverá cura divina. Os ministérios de Moisés e Elias estarão
aí obrando, operando, que será o Espírito Santo operando esses... Agora vejam vocês, que a grande obra que Deus está fazendo e que cada vez vai aumentando, ou seja, vai engrandecendo esse ministério, vai sendo engrandecido, será de grande ajuda também para toda a família humana. Porque, pois vejam vocês na página 26 do livro de Citações, o parágrafo 216, no fim desse parágrafo, já quando ele está falando do nome, diz assim que parece que talvez eu continue em frente até que talvez a carpa começar ou que seja que ele tenha escolhido para, que ele escolheu para principiar ou iniciar a declarar seu nome de uma nova forma nova, mas quando fizer isso será tão perfeitamente quanto os outros, e será, e eu estou confiando em Deus que será muito maior do que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas com necessidades. Tem tanta necessidade na Terra hoje em dia. Vejam, o irmão Branham, ele sabia que essa terceira etapa, ao ser a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, onde em primeiro lugar estaria trazendo a fé de rapto para os escolhidos e que também estariam sendo impactados os 144 mil, também as virgens fátuas, as virgens dormentes ou adormecidas, e também impactará o mundo todo. Vejam, ele tinha falado aí de todo o impacto que iria acontecer, que o sétimo selo iria fazer quando estivesse sendo manifestado nessa grande carpa catedral. Agora, olhem vocês de que forma nosso irmão William aqui nos fala que pode até mesmo de um outro lugar pode estar isso acontecendo, ou seja, se a parte, vamos dizer, no começo, no início, é pregação, pois pode começar também em outras nações. Pode começar as pregações ou continuar as pregações em outras nações, tal como começou em uma grande carpa catedral, e isso ser estendido ou se estender para outros países, e também já essa parte de milagres internacionais e todas essas coisas podem começar de uma certa forma que também aconteçam nos outros países. Porque ele diz que não existirá nenhum problema nisso, no tocante a isso, porque vejam que ele sempre nos alertou de preparar com bons telões, bons sons, para receber tudo aquilo que Deus estaria realizando, fazendo nesse tempo em específico, onde a terceira etapa estaria sendo cumprida, depois que a dispensação da graça tivesse fechada ou fosse fechada. Porque Apocalipse 10, vejam Apocalipse 11, Apocalipse 19, todas essas escrituras das quais o irmão Branham, desde Paulo e o irmão Branham e o nosso irmão William falaram. E muitas vezes, olhem, o irmão William, o irmão Branham dizia muitas vezes que iria percorrer esse caminho, esse sendeiro, cavalgaremos esse sendeiro outra vez, mais uma vez, e qualquer um que escutar diz, é ele quem está cavalgando, é ele que vai cavalgar, é ele. Depois, o irmão William, nós escutamos em muitas mensagens o irmão William falar que estava percorrendo esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Vejam, estava percorrendo, e tudo isso era que Deus estava mostrando através deles o que estaria acontecendo no futuro, porque nenhum dos dois cumpriu essa escritura, essas promessas, essas profecias, mesmo que eles falaram elas como se fossem eles mesmos. E aí é onde entra a revelação, entra aí. Aquele que não tem a revelação fica com a letra, não com o cumprimento dessa letra, dessa mensagem, dessa revelação, dessas notícias que nos trouxe o doutor William Souto Santiago. Agora, é por isso que essa parte vai ir se dizendo, se falando, à medida que Deus vai cumprindo as etapas,
vão se cumprindo, e então vai se dizendo, vai se falando que isto é isto, e vão se cumprindo, isto aqui é outra coisa. Por quê? Tem uma parte, um lugar onde ele diz que o sétimo selo fala por si mesmo. Isso está na página 119, esse é o parágrafo 1057, 1057, vamos ver onde nós achamos ele por aqui, parágrafo 1057, para não ler todo esse parágrafo, depois vocês leem ele. Deixa eu ver por aqui onde diz... O terceiro é propriamente identificado, nós sabemos onde está. Aqui está bem tapadinho, onde está? Que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada, e escreve Moisés e Elias, que não devo falar muito dela. Como ele me disse lá no princípio, ou no início, ele me disse, disto aqui não fales nada. Vocês se lembrem anos atrás, ela fala por si mesma ela fala. Mas eu tentei explicar os outros e cometi um erro, na minha opinião, cometi um erro, vê? Ela fala por si mesma, ou seja, o labor, o trabalho, ele escreve aí em cima, a terceira etapa fala por si mesma. Ou seja, que tudo o que está se fazendo, se realizando, é o que é a terceira etapa. Agora, como? De que forma ele identifica uma grande carpa catedral, o ministério aí, a coluna de fogo operando aí nesse ministério, e o irmão William dizer que todas essas coisas que Deus estará fazendo nessa grande carpa catedral se estarão repetindo em outras nações. E diz que, ora, certamente aqueles que estejam conectados, e que também diz que até mesmo de outros lugares poderá se transmitir até esse lugar, ou seja, para a grande carpa. E a pessoa diz ou pensa, mas como é que pode ser aí ou lá? A hora de tudo isso, ele esteve me falando de tudo isso, e somente lhes falei essa parte que ele dizia ou falava, não saia. Até aí, eu podia falar até aí, porque eu não podia falar a outra coisa, porque todavia não estava cumprido o tempo, e até que eu te diga ou te fale. Então, vejam, o Espírito Santo é quem sempre tem dirigido ou dirige os mensageiros, e é quem, ao estar operando esses ministérios nele, pois o dirige para realizar ou fazer aquilo que corresponde ao que cabe a esta terceira etapa. Agora, se nós continuamos esmiuçando, aí vocês vão ver outras coisas que é para eu reservá-las no meu coração, guardá-las no meu coração e obrar com base nelas ou nisso, para que não surjam imitações, como sempre ele nos falava. E é por isso que agora nós entendemos um instrumento que, se ele não puder falar, ficar calado com o que tem que ficar calado e falar aquilo que tem que falar, para que a obra de Deus tenha um final e um feliz cumprimento, tal como está prometido que seria. Agora, como é que poderá realizar essa obra lá fora, o que lhes falei minutos atrás? Fazer essa obra fora. Ao ser a terceira etapa, ao ser o sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda do Senhor, pois onde quer que esteja o sétimo selo, aí está a terceira etapa. Já o esmiuçamos bastante aí. É por isso que estamos vivendo num tempo onde todas as coisas estão se cumprindo e onde a própria terceira etapa, a mesma terceira etapa, estaria falando por si mesma. E Deus continuaria engrandecendo esse ministério até chegar nessa parte culminante, conclusiva. Agora, vamos continuar aqui na mensagem os ciclos de repetição no programa divino, onde nós tínhamos parado. Diz agora, nos diz, algumas pessoas
Algumas pessoas poderão dizer ou falar: qualquer um, quando chegar o momento, vai ter a fé ou vão ser transformados todos os crentes em Cristo, os cristãos. De acordo com a revelação divina dada ao reverendo William Branham, serão transformados os escolhidos de Deus, os quais terão a fé para ser transformados, e a fé para ser transformada os trovões a produzem, e os trovões produzem suas vozes na terra, e isso será falando com a sua igreja, será o anjo forte que desce do céu, Cristo, o Espírito Santo, na sua última manifestação, ou seja, nem todos podem dizer: não, eu vou ser transformado porque eu tenho a mensagem. Bom, a pessoa te pergunta: e você está escutando os trovões? Você está escutando a voz do anjo forte? A voz do Espírito Santo na sua manifestação em uma grande carpa catedral? Não, eu não estou escutando isso. Pois tu sabes de uma coisa, tu não vai ser transformado. Tão simples assim. Agora você pergunta para a pessoa: você está conectado com a carpa? Sim. Você está recebendo o ensinamento sobre carpa? Sim. Você está recebendo a voz do anjo forte, nos trazendo a revelação dos 7 trovões, a qual contém a fé de rapto? Sim. Bom, então eu tenho uma notícia para ti. Você vai ser transformado e raptado. Por quê? Porque essa foi a promessa, que aquele que recebesse a revelação dos trovões, o que é a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, esse escolhido seria transformado. E Deus prometeu isso e Ele é fiel para cumprir essa promessa. E é para crentes. Não é para incrédulos. Na página 100 do livro de citações, parágrafo 800, vamos verificar aqui. 864 nos diz: agora, vocês prestaram atenção que ao abrir-se o 7º selo, está num triplo mistério. Triplo mistério. Esse é o que eu falarei e tenho falado, que este é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desenvolverão mistério. Isto será na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando Ele voltaria, regressaria. Haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação nesse tempo. Assim que eu acredito que para nós, que se por acaso nós não sabemos e não se saberá até que esse tempo, mas será revelado nesse dia, na hora em que deva ser revelado. Ninguém saberá a sua vinda, tampouco nada saberá do mistério dos 7 trovões. Mas será revelado nesse dia, e tem uma flechinha para a pedra angular que ele desenhou aí. E a 7ª era nada mais. Mas a flecha é para a pedra angular, apontada para a pedra angular. Assim que pode-se ver que isto tem conexão, uma ligação, um com o outro tem ligação. É tudo o que entendemos disso até este dia. Porque o resto dele já está desenvolvido, e escreve cumprido, mas isso não está desenvolvido. Ou seja, o quê? O mistério do 7º selo, ou seja, consequentemente cumprido, portanto cumprido. Estando eu sentado no meu quarto, eu ouvi isto. Não ouvi talvez, mas olhei isso se desenvolver para os 7 trovões. Agora, nada mais até aí podemos chegar, nada mais do que até aí. E aqui no 7º selo, quando ele o abriu também, o omitiu, escondeu de novo, assim que vemos que é um completo mistério. Não se chegou a hora para que esse mistério seja conhecido, assim que até aqui chegamos, e o resto disso se saberá aproximadamente quando Cristo esteja por vir pela sua esposa, ou o que tenha de acontecer nesse tempo. E escreve aí em cima: os 7 trovões revelam o 7º selo. E escreve: o 7º selo é igual à vinda do Senhor com Elias e Moisés. É um extrato do livro dos selos, da mensagem O 7º selo. Agora vejam, o 7º selo é a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Essa é a sua última manifestação. Continua dizendo, portanto, tudo está unido, ligado com essa promessa divina. E quando você veja um aperto se formando, lembrem-se que será debaixo de um tempo de aperto também. Mas no meio desse aperto, antes de chegar à grande tribulação, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, e aos que estejam vivos os transformará. Tudo isso
antes de começar ou iniciar a grande tribulação. Agora, mais adiante nesta mesma mensagem diz, lembrem-se que esses dois tipos e figuras em Apocalipse 19 também falam de um cavaleiro e um cavalo branco, e na sua vestimenta tem escrito Rei de Reis e Senhor de Senhores, e tem um nome que ninguém entende, só ele mesmo, ele próprio, somente o entende, ele mesmo entende. O seu nome é o Verbo de Deus, e isso é a palavra feita carne. Portanto, essas são as promessas que o precursor deu para a igreja, ou o Espírito Santo através do precursor. Elias diz que percorrerá com esse cavaleiro que vem no cavalo branco, percorrerá o caminho de novo novamente. Portanto, o ministério de Elias estará novamente ou de novo, e assim por diante. Nós vemos muitas promessas divinas. Por exemplo, nós temos o que disse o reverendo William Branham, que quando os judeus vejam a Cristo vindo pela sua igreja, dirão, este é quem nós estamos esperando, mas ele não vem por eles, vem pela sua igreja. Também isso está no livro de citações e no livro dos selos, página 57 dos selos. Esse anjo forte é o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, e vem com o livrinho aberto na sua mão, e vem clamando como quando ruge um leão e 7 trovões produzindo suas vozes. As vozes dos trovões são na terra. É a igreja aqui e escuta as vozes do anjo forte que desce do céu. E os trovões são os que contêm o segredo do sétimo selo, contêm o segredo da segunda vinda de Cristo. E são os trovões os que darão a fé para a igreja noiva de Cristo, para ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso no ciclo divino que corresponde, que pertence ao tempo do fim, ao tempo final. Na página 92 do livro de citações, parágrafo 793, nos diz, agora, nós tivemos ele vindo à noite com a sua grande espada para matar. Vemos que ele é morto com a própria espada também, a espada da palavra, a palavra de Deus, afiada, a espada de 2 fios o matam. O coloca para baixo e esperem até que esses 7 trovões deem as suas vozes para esse grupo que, na verdade, pode pegar a palavra de Deus e operar aí. Vejam que eu estou lendo esse extrato da página 254 do livro de selos, mas eu queria ler eles aqui, para que vocês vejam que ele escreveu. Diz, ela dividirá, cortará, eles podem, e escreve M-I-E, ou seja, Moisés e Elias, eles podem fechar os céus, podem fechar isto ou fazer o que eles desejem fazer. Ele será morto pela espada que sai da sua boca, é mais afiada que uma espada de 2 fios. Eles poderão clamar por 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim desejarem. Amém. O que eles digam ou falarem que seja, vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. E escreve do lado lá em cima, Apocalipse 11, do 1 ao 10, e em cima escreve os trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. Onde estão os trovões, ou está os trovões e o poder da palavra falada? Onde? No ministério de Moisés e Elias. E os trovões se dão a conhecer na terra, porque é para a igreja noiva. E onde seriam dados a conhecer os trovões? A revelação que traz os trovões numa grande carpa catedral. E quando? Depois da dispensação da graça, que se fechou. E isso aconteceu depois desse tempo, já que ele estava por isso em 2018, 2019, onde essa voz ali falando disse que o tempo não seria mais, que já a dispensação da graça já estava fechada. Procurem essa voz, que é a voz que Deus está realizando, fazendo, ou seja, falando através dessa voz para a igreja noiva, a revelação, a fé de rapto. Continua dizendo, página 128 do livro dos selos, diz o nosso irmão William, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre para a noiva como se preparar para obter essa grande fé de transladação. E diz o irmão William, veja como tudo está entrelaçado e está representado em outras eras e outras dispensações. Este dia, esta mensagem tem muitos lugares onde poderíamos ler, mas vamos deixar até aí. Amanhã também poderemos ler alguma parte desta mensagem, onde nos fala das festas. Vamos ver até onde amanhã
Deus nos permite falar de tudo isto, sob ou com o tema de amanhã, que é o Ano Novo. Hoje nós estivemos vendo assim de uma forma rápida, algumas áreas e sob ou debaixo do tema este dia, com o tema este dia. Qual dia? Pois este dia postreiro, este último dia. O último dos últimos dias, onde ele disse, eu ressuscitarei no último dia, porque é no último dia onde os mortos ouvirão também a voz do Filho de Deus. E ele diz, em carne. Ele escreve aí, em carne se levantarão. Ou seja, que nós estamos vivendo no dia correto, no dia certeiro, no dia de um novo dia dispensacional, a dispensação do reino e em uma nova era, a era da pedra angular. Este dia foi para mim um privilégio, uma bênção muito grande poder compartilhar com vocês lá em Guayaquil e os outros lugares. Guayaquil lá com o nosso irmão Miguel Bermudes Marim e os outros lugares, demais lugares onde esteja chegando a minha voz e onde depois estarão escutando e também lendo esta conferência. Deste momento, desta ocasião, nesta conversa intitulada com o título Este Dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.